Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao MBTcast, um podcast sobre negócios, carreira, advocacia e direito. E hoje eu, Rodrigo, host e sócio da MBT Advogados, tenho a honra de estar aqui com vocês para mais um episódio, ao lado do nosso host também, André, fiel escudeiro de sempre. E aí, pessoal, mais um episódio, quarto episódio da segunda temporada do MBTcast. Cara, nem lembrava qual era o quarto episódio. Quarto episódio. Tá andando pra frente. Tá andando certo. E hoje eu tenho a honra de receber dois amigos aqui, Douglas e Edgar. Obrigado por aceitarem o convite. Eu vou ler o currículo resumido de vocês, que é muito extenso. Então vou pegar um resumido aqui de vocês para apresentar vocês para a galera, para nossa audiência. Primeiro eu vou apresentar o Douglas. Douglas é especialista na área de gestão financeira e administração. Atualmente é diretor da Cressol Amazônia, desempenhando um papel importante em diversos setores da área de finanças. Além disso, é gestor de conhecimento prático por meio de mentorias voltado à temática de administrativa e financeira. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Que isso, o prazer é todo meu. Muito feliz pelo convite, Rodrigo. Feliz demais aqui cumprimentar o Edgar, André. Para mim é uma novidade, primeira vez participando de um podcast. Olha só, que legal. Estamos aí e estamos abertos aí para um bate-papo. Beleza, Douglas, tenho certeza que vai ser bem legal, cara. Vai sim. E apresentar também o Edgar, especialista na área de gestão empresarial e inovação, com foco no conjunto de pessoas, processos e tecnologia. Vem ajudando aí já há alguns anos, né, Edgar, gestores a adquirirem autonomia que precisam para aprender a gerir negócios, identificar erros e acertos e fazer aí todo mundo entender a posição hoje e onde quer chegar no amanhã. Cara, prazer estar contigo aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtivo o nosso bate-papo. Rodrigo, obrigado, André, Douglas, prazer imenso estar aqui e feliz. A gente já vinha ensaiando aí algumas vezes essa participação, verdade. Que bom que deu certo. Sim, não, tem muita sinergia, eu acho que o podcast vai ser bem legal. E André, vamos pro tema, o que a gente vai conversar hoje? Vamos lá, a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, né, sobre o que a gente conversaria. E a gente chegou no seguinte tema: os desafios e impactos da liderança jovem. Os desafios e impactos da liderança jovem. E, assim, por que a gente vai falar sobre isso? Douglas, desde que idade você exerce o papel de liderança na sua vida profissional? Vamos lá, André. Até falei há pouco 21, na verdade foi com 20 anos. Foi com 20 anos? Com 20 anos, o primeiro cargo de liderança que eu exercia. Na cooperativa, eu trabalhava na época no Cicobi Centro, na qual hoje o Edgar é diretor. Trabalhei por 8 anos no Cicobi Centro, então com 20 anos assumi o primeiro cargo de liderança. Hoje tenho 28 anos, estou no cargo de diretoria administrativa 2. Então, assim, vamos debater aí um pouco mais em relação ao tema. Mas é um desafio muito grande, de fato, hoje estar liderando tão jovem e fazendo aquilo que a gente ama, que é trabalhar hoje dentro de uma cooperativa de crédito. Que legal. E Edgar, você, há quanto tempo aí está nesse desafio de liderar? André, se a gente for buscar aí, eu acho que das primeiras experiências, eu vou lá para os meus 10, 11 anos, talvez, quando a gente já fomentava alguma discussão diferente ali dentro de sala de aula, né? Mas, formalmente, a gente empreendeu o nosso primeiro negócio a partir dos 19, 20 anos. Eu abri minha primeira empresa, hoje está aqui funcionando em Ji-Paraná ainda. Que legal, caramba. E de lá para cá... Então, essa primeira empresa ainda existe hoje? Existe hoje. Olha só. Pujante, foi a CBK na época, a gente trabalhava com software para a área de gestão educacional especificamente. E hoje a gente está atendendo aí instituições no Brasil inteiro. Caramba, que show. Muito legal. Olha só. Então, de lá para cá, tô com 30, vou fazer 35, 15 anos que a gente está nesse bate-bola aí de gestão. Que legal, que legal. Cara, então vocês ouvintes aí, vocês já perceberam que a gente vai conversar fora de liderança, a gente vai conversar sobre cooperativismo também. Sobre vários temas afetos, porque tanto Edgar quanto Douglas são diretores de cooperativa de crédito, então a gente vai conversar um pouquinho também sobre cooperativismo, né, sobre o movimento cooperativo de crédito, que eu acho que são assuntos bem legais para nós conversarmos. E antes da gente iniciar o bate-papo, para a audiência conhecer vocês, eu sei que a história de vocês assim, é muito inspiradora e tenho certeza que muitos que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, vão se inspirar. Queria que você, Douglas, começasse assim contando um pouco da sua história profissional, como começou e como que você está hoje. Beleza, vamos lá. O primeiro emprego, então, foi em cooperativa de crédito. Então, eu nasci profissionalmente dentro da cooperativa de crédito, com 17 anos, como aprendiz.
no Cicobi Centro, então foi o meu berço ali profissional inicial. Minha formação, a primeira formação superior foi em Direito, então meu professor inclusive está aqui, o Rodrigo. Verdade. Foi professor. Tive um professor na época da graduação e um parceiro de trabalho aqui, o Edgar, que hoje estamos iniciando a sociedade, inclusive, né, Edgar? Depois vamos falar um pouco mais à frente. Perfeito. Então eu comecei com 17 anos como aprendiz no Cicobi Centro, passei por diversas áreas, com 20 anos assumi a primeira gestão como gerente de recuperação de crédito à época. Com 23, assumi uma gerência administrativa ligada ali junto à diretoria administrativa, a dona Cleusa, que está até hoje lá como nossa diretora, lá no Cicobi Centro. E com 25 anos, recebi um convite da Cressol, onde eu estou hoje, para assumir uma diretoria. É um desafio muito grande, ainda muito jovem, vem a calhar com o tema. Aceitei esse desafio, estou nessa cooperativa na Cressol há 2 anos e 6 meses. Construímos de lá para cá muitos projetos, desafios diários e constantes, mas os números estão aí, estamos cada vez mais consolidados enquanto cooperativismo e, naturalmente, isso traduz também na minha liderança enquanto profissional. Então, aí de cooperativismo, já são 12 anos de cooperativismo e são 8 anos liderando uma função ou outra e como diretor há 2 anos e meio. Legal. Deixa eu entender. Legal, só te interrompendo rapidinho. De menor aprendiz, né? A diretor de cooperativa em 10 anos, né? Antes até. Né? Como diretor foi com 8 anos. 8 anos. O primeiro cargo de liderança, eu iniciei como aprendiz, depois de 3 meses recebi a oportunidade com a dona Cleusa lá, que foi lá e me efetivou como colaborador efetivo. Ainda fazia faculdade, ainda estava no início da faculdade de Direito. Ainda não sabia muito bem o que eu queria ali profissionalmente, mas eu tinha um sonho sempre de liderar. Desde muito jovem, como o Edgar colocou, sempre assumi a liderança nas salas de aula. Essa era a minha pergunta. Nas salas de aula. Então, assim, isso já... Eu era o nerd do meio da sala pro fundo. Então, eu sempre estava liderando desde a bagunça até mesmo ali na frente, no momento de estudar, de fato. Sempre interagindo com todo mundo e sempre liderando para tudo ali na turma. Então, isso já vem desde o ensino médio. Fiz meu ensino médio no IFRO, no Instituto Federal, foi a primeira turma. E aí, na sequência, foi assim, uma escola fantástica também para... Você fez ensino médio no IFRO? Eu fiz ensino médio no IFRO. Você era da turma da tarde? Turma da tarde. Olha também só, fez, André? Eu fiz isso também. Fiz Florestas na época. Ah, tá. Por isso que a gente não se conectou tanto. Fiz técnico eu fiz e informática, floresta. mas também sou da primeira turma. Olha aí, fiz Você técnico tem e idade? Eu tenho 28. 27. 27 e 28. Cara, mesma coisa. Eu 34 também. É isso. É porque aí, o 88. Douglas nunca tem cara de 28 Não, o Douglas anos, ele né? tem 2 e 10 de Pelo altura. amor Né? de Deus, eu me sinto uma criança do lado dele. Ele já nasceu com 2 metros. Tem um cara de 20. Mas fiz o ensino médio ali no IFRO legal, e estava caramba. tentando me encontrar ali profissionalmente. Era técnico em florestas, pra você ter ideia. E aí parti pro direito, que era um sonho também. No direito, naquele início, quero ser juiz, quero ser advogado. E iniciei na cooperativa e foi uma paixão já repentina no cooperativismo. E eu via ali cargos diretivos, via cargos gerenciais. Falei, cara, um dia eu vou ser isso aí. Um dia eu vou estar ali. O cooperativismo em si é um mundo à parte, né? Sim. É engraçado isso. A gente tem a oportunidade de prestar serviço também, inclusive para as 2 empresas aqui, a Cicobi e a Cressol. E a gente vê assim, o quanto quem não conhece o que é o cooperativismo não faz ideia do que é. Né? Perfeito. É um tema realmente pra gente conversar, pra gente... Vamos pelo debater menos mais assim, sobre. dar um gostinho para que as pessoas busquem conhecer, porque vale mesmo a pena. É muito interessante mesmo. Isso aí. E, Edgar, conta um pouquinho para nós também da sua história. Bom, o Douglas começou falando de jovem aprendiz, então é menor de idade, eu já vou buscar lá da época. Lá de volta uns 10 anos. Volta uns 10 anos para trás aí. Rapaz, eu acho que vendas sempre teve na veia de alguma forma, né? Sempre brinquei muito, carrinho de rolimã, pipa, bicicleta. Eu tive uma infância muito feliz nesse sentido. Só que tinha um detalhe. Eu fazia o carrinho de rolimã para brincar e eu vendia o carrinho de rolimã. Eu fazia a pipa e eu via que... Eu nunca fui bom ali dos torinha, né? Mas eu vi que muitos amiguinhos ali, coleguinha, perdiam a pipa. Eu falei, tem que ter alguém para fornecer pipa. Tem uma oportunidade aqui, né? Então, assim, de vareta de buriti, de pipa, de carrinho de rolimã, esses negócios de molecada. Então, eu fazia, brincava um pouquinho e já ia vendendo esse negócio também. É o resolvedor de problema, né? Eu acho que minha primeira experiência empreendedora foi aí com 10, 11 anos, nesse tipo de experiência aí. Mais tarde um pouquinho, acho que lá por 97, 98, a gente teve a oportunidade de ter um computador em casa. E aí veio a internet, 97, 98, e eu comecei a ver blogs, Mirks da vida, essas coisas. Comecei a aprender, exatamente, comecei a aprender um pouco de
por curiosidade, como é que fazia site, como é que fazia programação. E isso começou a se tornar um hobby. Eu e um primo meu, na época, fazia uns sites para divulgar os desenhos que a gente gostava, né? Uma série que a gente gostava de assistir, fazia para divulgar esse negócio. Caramba. E as pessoas começaram a saber na cidade. Então, eu era o irmão do Juninho. Né? Eu não era o Edgar, eu era o irmão do Juninho, que tinha amigos mais velhos, que esses amigos tinham pais que tinham empreendimentos e que alguns desses pais faziam parte da associação comercial, na época em Cacoal, por exemplo. E aí começou a ver, falou, pô, não tem como fazer o site da associação comercial? Mas o associado da associação que tem um negócio X, ele também precisa. E o meu primeiro empreendimento, acredito, financeiro, assim, mais substancial, formal, começou nisso. Era informal do ponto de vista de PJ, né? Mas eu acho que mais recorrente, vamos colocar assim. Mais levado a sério. Levado a sério. Então, com 13, 14 anos, eu estava dentro de sala de reunião com empresários. Até hoje eu não entendo como aquele povo olhava para mim e falava, cara, eu tô acreditando que esse menino tá falando para mim aqui, né? Eu agradeço demais, né? Deu tudo certo no fim das contas. E idade não significa muita coisa, né, Edgar? Definitivamente. Não. A gente estava até falando antes aqui um pouco que idade não tem nada a ver com maturidade. Então eu tenho lembrança, pedia para o pai e para a mãe, falava assim, ó, pode vir um pessoal aqui, ia para o meu quarto, na minha cama, lá tinha uma mesinha no canto e a gente fazia reunião dentro do quarto com 2, 3 pessoas da associação, de outra empresa que vinha lá conversar. Edgar, eu vou aproveitar esse insight que você está trazendo, né, essa história. Por que você acha, hoje, você falou, né, eu agradeço porque eles me davam moral, digamos assim, né? Por que eles ouviam o que você tinha a dizer? Olha, fazendo um retrospecto aí, avaliando isso. Pois é, hoje, nos processos seletivos que eu faço, eu busco as competências que eu tinha naquela época nessas pessoas para fazer a contratação. Perfeito. E quais são as competências que... Autogestão. Ainda naquela idade eu entendia que eu precisava melhorar, que eu precisava dar feedback, que eu precisava me comunicar assertivamente, que eu não podia deixar o cara esperando, que o que eu combinasse eu precisava fazer. Né? De certa forma, trabalhar em equipe, porque quem mandava para a gente os conteúdos para produzir o material e publicar não era necessariamente o empresário, então eu lidava com muitas pessoas. Então eu fazia, eu cobrava, eu era o editor, eu era o copy, eu era toda a equipe do negócio. E, inclusive, em matéria financeira, eu tinha que me relacionar bem com os outros stakeholders lá para conseguir receber a tempo o negócio. Então, eu acho que foi, mesmo de maneira subjetiva, fazer o certo, sem saber que era o certo naquela época, mas com muito respeito e responsabilidade. E tudo jovem, né? Com 13, 14 Agradeço demais a criação que eu tive dos meus pais. Eles me colocaram nessa... Você prometeu, você vai lá e cumpre. Né? Você falou, você vai lá e faz. Seus pais já são empreendedores ou... Não. Na minha família, eu sou o primeiro empreendedor. Então, os meus pais são funcionários públicos. O restante da minha família toda veio da roça. Meu pai trabalhou na roça há muitos anos. E aí, né, a geração dele é que veio para a rua trabalhar. Então, assim, isso foi se desenvolvendo. E esse empreendimento, então, né, eu saí de Cacoal para vir estudar em Ji-Paraná na época, vim fazer informática na Ubra e trouxe essa carteira de clientes. Então eu conseguia me manter, conseguia pagar faculdade, conseguia comprar moto, conseguia sobreviver, né? E aí eu fui conhecendo mais pessoas, eu acho que talvez é até tema para outro episódio, mas o poder das parcerias, conheci... ótimos sócios, né? Ótimas pessoas na faculdade, a gente formalizou o negócio. Esse negócio, obviamente, passou por idas e vindas, mas hoje ele segue extremamente perene. Que bacana. E o cooperativismo, para entrar na matéria que nos une aqui... Conectar. Eu entrei no cooperativismo por necessidade do meu negócio na época. Precisava de uma conta corrente, precisava de um cartão de crédito, precisava emitir boleto, né? E conheci a essência do cooperativismo. Depois, alguns anos mais tarde... Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer parte do Conselho de Administração da Cicobi Centro. Recebi o convite para compor uma chapa. E aí, com um ano de conselho, o próprio conselho fez o convite para que a gente assumisse, então, a diretoria de negócios, que é onde eu estou até hoje lá. Então, tem 4 anos que nós estamos lá junto com aquela turma. Show de bola. Muito bom. Que legal, muito bom, né? Você viu que a história dos dois é bem inspiradora, né? Não, é muito legal. Eu posso fazer pergunta também aqui? Convidado tem pergunta, no meio aqui, Edgar, me veio um ponto de inspiração. Você até meio que respondeu.
para tudo isso, você falou foi o primeiro empreendedor na sua família ali. Qual é a principal inspiração? Se tem alguém que era o seu espelho ou não? Como que era isso? Legal, muito bom. Legal. Olha, como eu tive acesso à internet ali com 12, 13 anos, isso me abriu a cabeça de uma forma que não teve mais como voltar para trás, tá? Então, as minhas inspirações, eu via Jorge Paulo Lima, eu via, inevitavelmente, a galerinha da informática falar de Bill Gates, falar de Steve Jobs, falar dessa galera mais hype aí. Então, em algum momento eu caí dentro da Endeavor, que é uma organização aí de fomento ao empreendedorismo no mundo, e ela me apresentou um mar de opções, tá? Então, de verdade, eu acredito que, olhando para trás, meu pai e minha mãe não empreenderam negócios, mas eles foram empreendedores espetaculares na vida deles, né? Eu tiro o chapéu para o que eles conseguiram construir, fazer, inclusive comigo, com meus irmãos, né, em termos de criação, e acho que eu só fui entender isso mais tarde. Eu tinha exemplo de empreendedorismo dentro de casa, mas não conseguia identificar. Né? Não tinha exemplo de empresário, mas de empreendedores eu tinha. Sim, legal. Um ponto bacana também, Edgar, do que você contou, né? Voltando naquela questão assim dos empresários que vinham até você 14 anos e ouviam o que você tinha a dizer, né? E aí você coloca, né, que você acredita que o que fez com que eles te ouvissem foram as suas soft skills, né? Suas habilidades ali de relacionamento e enfim. E eu imagino que sim, faz todo sentido, assim, e é aquilo que você falou, é o que você busca hoje quando você vai fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, é o que a gente sempre busca. Mas aí, assim, tem isso somado na hard skill, na habilidade que ele estava buscando, você é melhor do que ele. E ele consegue perceber isso. Então vale a pena te ouvir, né? Acho que isso faz muita diferença. Talvez abriu a porta, né? E o que manteve a porta aberta foi o relacionamento, obviamente. Mas relacionamento entrega, né? Exatamente. Porque você mesmo novo conseguia entregar e o cara via o resultado daquilo, né? Mas aí a gente coloca, assim, eu trago esse tema justamente porque talvez esse seja um dos primeiros grandes desafios, né, da liderança jovem. Essa questão de você conseguir o respeito de quem vai ser liderado por você, né? Que é o primeiro impacto, né? É jovem. E aí? Né? Você vai mostrar alguma coisa depois do oi. Mas e antes do oi? Qual é a visão que se tem, né, de um jovem quando ele está num papel de liderança? Não sei para vocês. Isso foi algo que, por conta de também ter começado muito cedo, eu sempre senti, assim, essa necessidade de eu preciso mostrar porque eu sei que digamos assim, que a minha idade não tá a meu favor de cara. Sim. Você não tem uma história, você não tem cabelos brancos para passar autoridade. Mas nessa linha assim, André, o que eu sempre trouxe comigo primeiro, nós precisamos quebrar isso dentro de nós mesmos. Sim. Então, nós temos que ser disruptivos dentro de nós. Acreditar que nós podemos. Perfeito. Porque, assim, existe uma conjectura já cultural que nós falamos muito disso. Que o jovem, será que ele vai conseguir fazer isso mesmo? Ansioso, inexperiente. Exatamente. Né? Ele é imediatista, ele quer isso muito rápido. Então, quando nós temos clareza que, de fato, a idade não vai dizer se ele entrega ou não, facilita muito mais. Porque aí você vai com mais confiança para entregar aquele seu produto ou aquilo que você vai fazer, o seu trabalho. Se você já parte acreditando que o outro vai imaginar que você não é bom naquilo, você já partiu errado. Você já sai perdendo de 1-0. Sim, algo que eu tenho muito forte comigo mesmo é a autoconfiança. Às vezes até eu extrapolo isso, mas eu confio muito no meu trabalho. Então eu me dedico e me preparo muito bem para aquilo que eu vou fazer, mas eu acredito naquilo que eu faço. Então isso facilita muito. Às vezes, quando termino uma apresentação ou um trabalho que me foi acreditado, eu falo, cara, como que eu fiz isso? Mas eu fiz, eu entreguei. Então a autoconfiança, acreditar que mesmo sendo jovem, eu sou capaz, acho que isso é o primeiro passo. Legal. E assumir responsabilidade também, exatamente, né, Douglas? Assim, duas coisas, eu já conheço vocês, né, do dia a dia de trabalho e tudo mais. O André falou, né, que presta serviço para as duas cooperativas, a gente também, né, tem relacionamento profissional com vocês dois, acompanho vocês já há um bom tempo, e duas características importantes que eu vejo em vocês é o dinamismo e para resolver os problemas e a tomada de decisão rápida. Eu acho que essa é uma diferença assim, de uma liderança jovem, e eu enxergo isso muito bem em vocês, que vocês
têm o time correto de tomar a decisão, não são burocratas a ponto de ficar sambando para tomar uma decisão, e a velocidade para tomar decisões e assumir responsabilidade, eu entendo isso como um grande diferencial de lideranças jovens. E assumir a responsabilidade disso também, porque não adianta você tomar a decisão e, se der errado, terceirizar a culpa para alguém. Né? E eu vejo isso muito em vocês, assim, as oportunidades que nós tivemos de sentar e resolver problemas, vocês não fogem do problema. O problema está ali, vamos resolver, vamos tomar decisão, vamos enfrentar o problema. Legal. E se der errado, tomamos essa decisão, vamos pensar depois o que a gente faz para resolver isso. O Douglas comentou sobre autoconfiança, a necessidade disso. E talvez para o ser humano, na minha opinião, seja a maior das características que ele pode ter para ele vencer na vida. Uhum. Então, de duas formas, eu acho que você adquire isso daí. Ou você é um ponto fora da curva, literalmente, que independente de onde você nasceu, onde você conviveu, você botou isso na cabeça desde muito cedo e vai buscar e vai perseguir. Tá? Acho que eu tenho um pouquinho disso, todos nós, de alguma forma, temos um pouquinho disso. Uhum. E outro ponto é o meio em si. Né? A gente, em grande parte, acaba sendo produto do meio. Eu tenho um olhar um pouco mais cuidadoso para isso agora, sendo pai aí há 60 dias. Eu fico sempre conversando com a minha esposa. Foi fresco. Obrigado. Fresquinho. Fico sempre conversando sobre isso, né? Veio sem dormir, né, pra cá, com certeza. Rapaz, de alguns dias. Né? Mas de sempre que tiver oportunidade, fortalecer. Você pode. Sim, você é bom. Se você quer, você pode. Então faça. Perfeito. E talvez a gente tenha matado socialmente muitas lideranças e muitas expoentes, porque talvez a gente não tenha conduzido isso de maneira adequada, né? Uhum. E uma outra coisa que talvez essa nova geração ela traz também, e não é um luxo das pessoas jovens, até porque eu acho que tem a ver com inteligência emocional, é essa questão da burocracia versus ego inflado. Uhum. É muito mais fácil você resolver as burocracias, voltar atrás quando você está errado e promover melhoria contínua no seu dia a dia, no seu modelo de gestão, na sua forma de agir. Cara, eventualmente quando você reconhece que você errou e você tem que voltar atrás, você volta atrás. Sim. Então eu acho que isso é um traço muito forte. Não vou atrelar necessariamente a uma liderança jovem, mas eu acho que é um traço que contribui muito para a gente conseguir transitar entre gerações distintas e ambientes cada vez mais dinâmicos. Uhum. Você tem estrada fechada num dia, você tem pandemia no outro, você tem a mudança de governo no outro, você tem a inflação no outro, você tem Selic a 15, você tem etc. Né? Então, num ambiente extremamente dinâmico, que ele muda 100% de um ano para o outro, você vai ter que ser capaz de... Você tem que ser flexível, né? Mudar 100% de um ano para o outro, senão você não acompanha o negócio. E isso é importante na liderança, o dinamismo, essa agilidade, essa praticidade na criação e condução de projetos. Até pegando um gancho aqui, Edgar. Essa facilidade no dinamismo, tomada de decisões rápidas, facilita no seguinte: construções de projetos, delegações de projetos com a equipe e dar a oportunidade da pessoa poder errar sem apontar dedo. Uhum. Cara, bora fazer. Tá na sua mão. Como vocês lidam com o erro? Cara, errar é do jogo. Então, assim, como eu conduzo muito com o time lá, eu estabeleço um projeto, construímos junto com a equipe, estabelecemos, execute, vamos com o time e conduzindo junto. Errou, o erro é do jogo. Então, errou, fechamos aquela, vamos ajustar, vamos para o próximo passo. E se errou, não foi a pessoa que errou. Então, se eu estou no meu time, o erro ele é conjunto. Uhum. Eu acredito que nas maiores falhas que existem na liderança é quando eu delego algo para o Edgar, você errou, se errou, você errou. Eu tô fora. Não é assim que funciona. Então eu delego, eu confio, não é libertinagem, é uma liberdade que eu dou com o meu time, execute. Se acontecer algum empecilho, algum erro naquele projeto... Tá patrocinado, né? Tá patrocinado. Vamos ajustar, errei contigo, vamos para cima. Se tiver que defender lá no alto escalão, vamos junto, a gente tá junto até o fim. Então essa facilidade, esse dinamismo que existe, aí o Edgar foi muito feliz num ponto, eu nem digo que é do jovem, isso é da pessoa mesmo. Então assim, e é do momento. A liderança atual, ela precisa disso. Ela precisa estar nesse alinhamento. Eu acho que essa é uma grande diferença assim, de líderes realmente que conseguem conduzir bons projetos e tudo mais, que não se apegam ao erro, né? Entende que aquilo faz parte do negócio e com o erro consegue se fortalecer e ir para frente, né? Agora, eu vejo pessoas às vezes que se apegam muito no erro e focam no erro, né? E falam, não, isso não vai dar certo mais, não é nem e só agora? É não se apegar se ao lamentando, erro, né? É não se apegar ao erro e nem ao ego de dizer, esse projeto é meu.
E quando você tem um time, da mesma forma que se erramos todos juntos, se acertou, a né? flor daquele projeto, ele é de todos. Então, e isso engaja muito o time e traz o time contigo. Isso é fantástico. É ter o foco certo, né? Exato. Eu repito muito pro time, para quem convive mais perto, que não me interessa muito quem são os pecadores e os santos. Me fala dos milagres e dos pecados e vamos agir sobre isso. Porque é o que realmente interessa. Caramba. Se a gente tem um erro ali que ele está muito recorrente, cara, vamos transformar em processo, vamos transformar em política. Se a gente está errando porque a política está muito burocrática, vamos ajustar a política. Então, assim, escrever algo e se ater aquilo ao resto da vida e falar, não, tá escrito, não volta atrás, aquilo a gente decidiu. Cara, o mundo é dinâmico. A política tem que servir aos projetos, ser dinâmicos. Né? Exatamente. Mas aí não é regra. Você vai viver pela exceção. Não. É regra, mas a gente entende que as regras elas precisam ser atualizadas. Sim. Né? Sim. Eu vejo muito o lado positivo do erro. É claro que falar sobre erro numa instituição financeira beira você fazer uma gestão temerária. Né? É claro que você tem um ambiente controlado, mas o erro ele tem um valor absurdo para a gestão. Não vou lembrar o nome do general lá na Primeira Guerra Mundial, mas ele foi chamado... Ele chamou os especialistas porque ele notou que tinha muito avião caindo. E aí foram lá, né, e chamaram os especialistas e falaram assim, cara, nós temos que descobrir por que os aviões estão caindo. Tá aqui os aviões que caíram, nós já trouxemos aqui para fazer análise. E tem aqui um monte de furo aqui na fuselagem dele. Eu quero que vocês coloquem aqui couraças, que vocês coloquem armadura, onde acertou o furo e ele caiu, né? E aí os especialistas... olhando aquilo dali, falou, não, na verdade a gente não precisa reforçar onde o tiro pegou e ele caiu. A gente precisa reforçar o inverso, na verdade, né? A gente precisa reforçar onde o tiro pegou e ele caiu e não onde ele pegou e não caiu. Então, vamos ver o que de fato deu errado e vamos reforçar só o adequado, só o local adequado, o vital da coisa, né? Então, o erro, de fato, ele tem um valor inestimável para dentro do negócio. Né? Sim, com certeza. E aí, André, quer puxar alguma coisa? Quer continuar no mesmo... Com tudo isso que eles falaram, eu estava pensando aqui a respeito do próprio espírito cooperativista, que vocês falaram muito dessa questão, né? O time... É responsável pelos erros e pelos acertos, né? Então, se a gente venceu, o time venceu. E isso, assim, conversa muito com o espírito cooperativista, né? A gente tá aqui junto, construindo algo que é bom para todo mundo, né? E compartilhar conhecimento também, né? Assim, eu acho que o espírito cooperativo, eu vejo que ele treina muito, né? E ele investe muito em conhecimento, em formar a pessoa de fato, né? Assim, olhando para empresas de um modo geral, tanto empresas que não são cooperativas, né? E empresas cooperativas, cooperativas, né, propriamente dito, eu vejo um fomento ao ensino e ao crescimento profissional, ao crescimento como pessoa muito maior. Não sei se vocês já chegaram a perceber isso. Eu tenho como base principal o cooperativismo, não tive experiências fora do cooperativismo e isso é muito latente. Já conversei muito com o Edgar sobre isso, ele até comentava que o cooperativismo é incrível a possibilidade que se dá para o colaborador, para o desenvolvimento do colaborador. Hoje o cooperativismo em Ji-Paraná, em Rondônia, é um berço de talentos, é um celeiro de talentos. Do cooperativismo hoje estão sendo abastecidos Santander, Itaú, outras cooperativas. Perfeito. Essa troca, isso é muito grande. Sim. Então essa oportunidade que o cooperativismo traz e faz é muito rico. E hoje na posição de líder, de diretor dentro da cooperativa, um dos maiores orgulhos que eu tenho é essa possibilidade de ver o meu colaborador direto, aquela pessoa que eu estou liderando diretamente, ser promovida ou estar mesmo indo para o mercado, para um posto maior, assim como aconteceu comigo. O Cicobi Centro, na época, cara, seja feliz, entregou o seu trabalho até agora e agora voa. Então, isso é muito legal. Eu tive essa possibilidade e hoje, quando eu consigo fazer isso, conduzindo junto ali, tentando moldar aquele colaborador que ele consegue avançar na sua carreira profissional, é algo incrível. E o cooperativismo hoje em Rondônia, que é a nossa realidade, ele nos permite isso. Ele nos permite isso e como eu falei, é um celeiro hoje de talentos dentro das cooperativas. Eu vejo um desenvolvimento muito grande. Muito grande. Eu acredito que nós temos 89 cargos diferentes dentro da cooperativa.
Desde 89 cargos. 89 posições distintas. São mais de 400 colaboradores e 89 possibilidades. Então, uma pessoa que entra por um cargo de entrada ali, seja um caixa, uma atendente, olha o tanto de oportunidade que essa pessoa tem. De degrau que tem, né? Não, é absurdo. Para ela escalar. Em níveis de analistas, seja falando em carreira Y, seja ali para o lado da gestão, para o lado da especialização. Então, sou suspeito para falar porque estou lá dentro, mas venho do mercado. Eu enxergo poucas instituições com tantas oportunidades e com até um ambiente a título de... Que fomente isso, né? Que fomente isso, né? Legal. Tão bom quanto cooperativismo. E aí você pensa, de GPTW, tanto o Cicobi Centro, quanto o Cressol, quanto o próprio MBT, são certificados pelo GPTW. E o clima, né? Aquilo é um dos principais indicadores que nós temos na cooperativa hoje é o clima organizacional. É como nós mantemos o clima organizacional. Às vezes até mesmo acima do resultado, porque o foco mesmo é as pessoas estarem bem. Por estar somos uma cooperativa de crédito, nós promovemos o cooperativismo. Se não temos isso hoje dentro do quadro de colaboradores, algo está errado. Então isso é algo muito forte e é um desafio muito grande. Trabalhar isso enquanto jovem, nós somos... referência o tempo todo. Nós temos que estar muito atentos às nossas atitudes, a pequenas atitudes enquanto liderança e liderança jovens, que aquilo que nós colocamos no começo. Às vezes, pequenos erros que nós cometemos enquanto jovens líderes não são aceitos assim como aqueles que estão há mais tempo. Então, isso é algo que se vislumbra muito forte. Nós temos que estar muito atento a isso. Nós estamos em provação constante. A gente precisa se provar o tempo todo, né? O tempo todo. O jovem precisa, né? O tempo todo. O tempo todo. E vocês, provavelmente, lideram pessoas de várias gerações, né? Mais jovens, mais velhas. Como que é o choque no dia a dia para liderar gerações mais novas, gerações mais velhas? Cada um tem o seu... Mais velhas não, né? Mais antigas. Cada um tem o seu desafio. Mais experientes. Cada um tem o seu desafio. Como que vocês lidam com isso? Vocês chegam a ser estratégico em como lidar, dependendo da geração ou não? Muda o tom da liderança. Como gerir no dia a dia. Bom, eu tenho tanto pares de idades diferentes, né? Quanto superiores de idades diferentes e também liderados de idade diferente. De verdade, eu acredito que quando você coloca na mesa o problema para ser resolvido e a gente não foca ali para discutir quem está certo, quem está errado, ego e tudo mais, independente de idade. Nivela. Né? Se todo mundo que estiver na mesa sentado tiver a maturidade para conduzir dessa forma... For propositivo, a coisa flui. Né? E talvez entender. Se a gente for falar com pessoas um pouco mais experientes, com o cabelo um pouco mais branco, a gente sabe que existem gerações que têm facilidades diferentes das outras. Quando a gente fala de ambiente tecnológico, quando a gente fala de tudo que está relacionado a isso, essa galera tem um pouco mais de dificuldade, mas não é regra. Não. Em contraponto, existe uma experiência absurda que pode ser transmitida para a gente em processos, em cuidados, em qualidade, em zelo, em equilíbrio, que o jovem tem muito a aprender sobre isso, né? Sim. Eu compactuo 100% daquilo que o Edgar coloca e eu vou pegar um viés que é a comunicação. Então, algo que, estrategicamente, como eu conduzo esses pontos de diferentes cidades ou até mesmo em idade, a maneira de lidar com a comunicação. Então, eu gosto de conversar muito com o time, não só aqueles que estão diretamente ligados a mim, mas também os pares e outras áreas, como estão no administrativos, tenho um contato constante também com a área de negócio. Então, na comunicação, o jovem também não é regra, mas ele é imediatista, ele responde às vezes, não gosta de ligação, não gosta, às vezes, ele quer que manda pelo WhatsApp. É uma mensagem, é um áudio e vamos. Outros não, eu tenho que ligar. Alguns por vídeo. Então, eu tento ter isso mapeado, todo o meu time. Com quem eu tenho que falar por WhatsApp, por quem eu converso via mensagem, quem quer só um e-mail ou aquele que é por vídeo. Saber o canal adequado para tratar com cada um. Um dos maiores desafios que nós temos hoje dentro de qualquer organização é a comunicação. Então, eu tento trabalhar isso muito forte hoje dentro não só daquele meu time diretamente ligado, o meu time que está diretamente ligado comigo, eu tenho que saber todos os detalhes daquela pessoa, eu conheço a vida daquela pessoa. E aqueles que estão indiretamente ligados, um dos pontos-chave eu preciso saber como me comunicar com ele. Porque se eu me comunico de forma equivocada ou de uma maneira que a comunicação não vai chegar de fato para ele, não fez sentido a comunicação. Se eu acreditar que uma mensagem de WhatsApp sobre um ponto importante vai atingir a todos a organização, eu estou me enganando. Porque
Pro André, a comunicação que vai atingi-lo, de fato, é uma vídeo de 10 minutinhos para passar para ele uma informação importante. Já pro Rodrigo é um WhatsApp. É mandar uma mensagem de WhatsApp. E às vezes tem gente que só funciona no presencial. E outras pessoas eu preciso me deslocar aqui de Paraná e lá na cidade da pessoa para conversar, porque eu sei assim, aqui assim vai funcionar. Douglas, dá muito trabalho. Dá muito trabalho quando isso não está organizado e muito claro, quando o mapa não está claro. Agora, quando o mapa está claro, eu sei o meu time. Quem eu preciso comunicar e como comunicar facilita muito. E a efetividade disso no médio prazo e longo prazo é fantástico. Isso é muito bacana, Douglas, porque assim, esse desafio que você coloca, ele não necessariamente é um desafio do jovem líder. É um desafio da liderança. Da liderança, exatamente. Comunicação é. Exatamente. E comunicação não é necessariamente o que a gente fala. É o que a outra pessoa entende. Exatamente. Então, às vezes a gente vê a ascensão de algumas lideranças ou até lideranças mais antigas que eles estão tão convictos da forma de agir que o cara não se preocupa mais em transmitir essa informação de um jeito que o outro lado entenda. Sim. Ele perde a audiência daí. Né? Perfeito. E aí isso gera... desengajamento e destrói ali talvez até uma cultura e um clima do local. Isso é algo que eu me preocupo demais. Assim, eu sempre falo com o André, né? Uma competência hoje que eu falo que qualquer líder tem que ter, e qualquer pessoa no geral, é comunicação. Né? É saber se comunicar adequadamente, saber se expressar, ser transparente, né? Na forma que se comunica, não ficar rodeando demais, né? Porque... É difícil. Hoje em dia todo mundo está com tempo escasso e quer resolver um monte de coisa. Então, assim, se você não for direto, não conseguir transmitir o que você precisa, você já perde o cara. E enquanto líder, aí tem um outro lado, que assim, nós precisamos ter essa facilidade e também saber que cada um tem o seu momento. Então, é o saber ouvir de maneira também mais assertiva possível. Escutativa, né? Exatamente. Um ponto, algo fantástico que está sendo colocado em prática ali, Edgar, que é, de fato, ir até o posto de trabalho do colaborador e conhecer como é a dor lá na ponta. Que também foge, né? Não é do jovem, isso é do gestor. Que às vezes a gente está aqui no centro administrativo construindo um projeto, construindo uma rotina para uma pessoa que está lá na ponta, lá numa cidade mais distante, executando um trabalho. Eu não conheço a atividade dela, mas como gestor eu vou construir o projeto para ela. Cara, eu me dispus a ir lá e ficar um dia executando aquele trabalho dela. Então, a empatia, esse trabalho de empatia, ir lá, eu ouvir de fato aquilo que ela faz. Então, essa é uma construção até veio do nosso superintendente lá na cooperativa com o Sérgio, ele iniciou esse projeto, e aí num curso recente que eu estava numa imersão, me veio isso e já está no projeto para ser colocado em prática, que funciona de forma mágica. Porque aí não fica top-down, né? Não exatamente. Fica um negócio, eu não conheço a realidade do liderado. Tanto para você entender as dores de fato dele, como para você entender que algumas dores talvez não sejam tanto assim, né? Às vezes a gente está indo para cá e na verdade tem que ir para cá. A gente está dando tiro no pé num projeto. Perfeito. Cara, mas a gente conversou já bastante sobre liderança, começando a falar um pouquinho de cooperativismo, mas talvez a audiência nossa não saiba muito bem o que é uma cooperativa de crédito, o que é o movimento cooperativo no Brasil. E vocês, como cargo de liderança, né, em cooperativas, eu queria que vocês explicassem um pouco, colocar vocês na parede, né? Qual que é a diferença de um Bradesco, de um Santander para uma Cicobi, uma Cressol? Tem que deixar o link depois para a pessoa fazer a conta dela. Deixa os dois links, né? Que aí... Qual que é a diferença? Porque eu ouço muito, Edgar, assim, no dia a dia, né? Quando a gente vai falar de cooperativismo, vai falar de cooperativas de crédito, eu ouço muitas pessoas falarem, não tem diferença, é a mesma coisa e tal. E a gente sabe, a gente que está no dia a dia sabe que não é, e eu queria que vocês explicassem para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, assim, como que vocês distinguem isso? Vocês estão nos dando um presente. Então, André, de nada. Eu vou começar a explicar pelo que você acabou de falar. Deixa o link para abrir a conta. Esta é a primeira diferença do cooperativismo. Você não abre conta. Você se associa. Perfeito. Então, quando a gente fala de cooperativismo, na nossa região, o cooperativismo, o ramo mais forte é o crédito. Sim. É o cooperativismo financeiro. Então, às vezes a gente até acha que só existe cooperativa de crédito. Mas não é. Existe cooperativa de produção, cooperativas médicas. Por exemplo, na nossa cidade, o HCR, a Unimed, são cooperativas. A gente tem cooperativa de catador de lixo, a gente tem cooperativa de seguro de automotivo. De produção. Né? De soja. Exatamente. Então, existem locais onde o determinado ramo ele é mais expoente do que outro. Então, quando a gente olha apenas para produtos e serviços financeiros, agora falando do nosso ramo,
Não tem diferença. É muito semelhante, né? Se sua escolha está sendo motivada exclusivamente por característica de produto, tanto faz. E isso cabe para cooperativas em cooperativas e cooperativas para banco. Perfeito. Entre cooperativas e entre os bancões, vamos colocar assim, né, as grandes instituições financeiras. Talvez a maior das diferenças é a oportunidade que a gente tem de, primeiro, ter uma organização que é composta por pessoas da própria comunidade, que elas fazem negócio entre si e que esses negócios acabam gerando excedentes. Esse excedente num negócio normal se chamaria lucro, no cooperativismo se chama sobra, e esse excedente ele se transforma em muitas coisas boas. Ele se transforma, por exemplo, em projetos sociais dentro da nossa comunidade. Ele se transforma numa melhoria que reflete no índice de desenvolvimento humano imediatamente. Então, a gente tem, inclusive, pesquisas que comprovam que onde o cooperativismo é mais forte, a gente tem o IDH muito mais desenvolvido. E para o próprio dono associado, a Cicobi Centro está prestes a atingir 50 mil cooperados. Então, estes 50 mil cooperados de Médici, Ariquemes, de Jorge Teixeira até Machadinho, na região central do estado, eles recebem parte desses excedentes, que se chamam as sobras, e eles escolhem, eles podem deixar isso reaplicado como capital dentro da cooperativa, ou seja, transmite acreditação. E eu costumo falar que o entendimento da essência do cooperativismo é como quando você, na assembleia, escolhe deixar a sua sobra lá. Exatamente. Porque, aí o cara... Assim, porque ó, aí ele entendeu cooperativo, ele entendeu né? a coisa que é a bola de neve. É que aquilo vai gerar ainda mais riqueza, vai proporcionar, no nosso ramo, taxas mais justas, uma eficiência maior, um custo menor, mais riqueza, mais projetos, mais desenvolvimentos. Acho que é por aí, né, Douglas? cara, acho que o Edgar matou tudo. Fantástico. Eu vou num outro viés, assim, nem explicando o cooperativismo, mas falar o poder da intercooperação. Eu acho que é um tema interessante também para a gente abordar. O cooperativo ficou muito claro a diferença entre banco e cooperativa. Mas, assim, o poder da intercooperação. Dificilmente você vai conseguir enxergar dois bancos sentados lado a lado fazendo bate-papo da forma tão tranquila como nós estamos aqui. Nós estamos com a cooperativa Cicobi, cooperativa Cressol, onde não existe rixa, entre uma cooperativa e outra. Até nós brincamos guerra, muito ali. Né? Não existe guerra. Nós brincamos muito o seguinte, somos concorrentes. Não somos concorrentes, efetivamente. Então, assim, até a gente brinca bastante dentro da cooperativa lá. Nós não queremos buscar o cooperado que está no Cicobi Centro. Nós não queremos buscar uma aplicação que está dentro do Credcis, que é a outra cooperativa muito forte da nossa região. Nós queremos que aquele que está hoje no banco compreenda e entenda a essência do cooperativismo e que ele venha para a Cressol ou para o Cicobi ou para o Credcis, porque a força de um é a força de outro. A Cressol estando bem, o Cicobi vai estar bem. A bandeira cooperativista, ela tem que estar bem. Então, hoje o estado de Rondônia, ele é referência a nível nacional enquanto cooperativismo. Os 52 municípios hoje possuem pelo menos uma agência de cooperativa. Olha que legal. Cidades como de Paraná possuem 17 agências cooperativistas, isso dividido em bandeiras Sicredi, Cressol, Cicobi, Credcis. Tem hoje uma central, duas singulares. Então, hoje talvez seja, somando o cooperativismo, uma das empresas que mais se emprega dentro da cidade de Paraná. E com o ticket médio... No estado, eu acredito que é uma das top 10 empresas, se a gente for colocar. E aí, assim, existe um ponto importantíssimo que é delicado de se tocar, mas é importante nós trabalharmos, que é, de fato, hoje são 50 mil no Cicobi, nós estamos hoje com 10 mil cooperados ativos, outras cooperativas como o Credcis está com 15 mil, próximo a 20 mil. Então, assim, são muitos cooperados, porém ainda numa fatia pequena daqueles que, de fato... tem esse ponto de compreender de fato a essência do cooperativismo. Esse é um dos maiores desafios que nós temos dentro do cooperativismo em Rondônia. É fazer com que o cooperado ele compreenda a essência do cooperativismo e chegue lá na assembleia e fale, não, a sobra é na cooperativa por tudo isso. Eu acho que o desafio é porque em nenhum lugar que você vai, na nossa cabeça, na cabeça do cliente, digamos assim, principalmente em se tratando de banco, o banco quer de fato que você ganhe. Não tem. Sabe? É muito difícil você acreditar nisso. Eu falo assim, pessoalmente, quando eu comecei a conhecer o cooperativismo, é muito difícil você acreditar, de fato. Sabe? Que a conversa que estão trazendo para você é real, sabe? É verdadeira.
parece que é porque de fato que você quer deixar o meu dinheiro lá parado com vocês o máximo de tempo possível. O meu dinheiro parado com vocês. Essa visão de que eu sou sócio é muito, assim, é um processo para você... Isso é tudo muito jovem. Nós estamos falando de cooperativa de 20 anos, 15 anos, outra de 10, 13 em Rondônia. É tudo muito novo. Cresceu exponencialmente em números, porém ainda temos um caminho muito longo ainda a percorrer no conhecimento. Eu acho que até a frase do Thiago Schmidt, da Sicredi Pioneira, a cooperativa mais antiga do Brasil, tem 120 anos a cooperativa. Ele esteve aqui recentemente na nossa cooperativa e a gente comentando sobre concorrente. Ele perguntou para nós quem é o nosso maior concorrente contra o cooperativismo. E aí nós ficamos a banco tal. E naquela ele falou, o maior concorrente do cooperativismo é o conhecimento ou o desconhecimento sobre o cooperativismo. Perfeito. Então isso é fantástico, isso me marcou também. Então o nosso maior concorrente enquanto cooperativismo é fazer o nosso cooperado, de fato, entender o cooperativismo. Educação. Então, educação. Então hoje, sim, um investimento forte que nós fazemos, o Cicobi faz há muito tempo e faz muito forte, quer levar conhecimento cooperativo para o nosso conselho, para o delegado, para o nosso cooperado, para que isso vá se propagando pouco a pouco. Show. E o que é interessante é que essas cooperativas, não hoje, mas historicamente, elas surgiram para resolver um problema. Sim. Então, se falando de cooperativa financeira, precisava talvez de ter um dinheiro aplicado numa taxa maior. Cooperativismo foi, entre aspas, meio de enriquecimento, na essência, aqui na nossa região. Isso foi vendido há muitos anos atrás. Mas ele não é. De fato, a essência não é. Para um grupo específico, né? Exato. Isso surgiu para... Então, ele não é. Então, tanto os fundadores, quanto os cooperados lá, fundadores lá, né, desde os primórdios aqui na nossa região, todo mundo vem aprendendo um pouco mais o que é cooperativismo. Tanto que, nas instituições, muito se fala em desenvolvimento de negócio, em ganho de eficiência, e cada vez a gente escuta mais sobre o desenvolvimento do cooperativismo. E isso agora é uma pasta dentro da... Né, não é tão recente, mas é uma pasta que vem recebendo a atenção e investimento cada vez maior das cooperativas para fomentar esse entendimento, para o cooperado chegar lá e isso é pegadinha. Não é pegadinha. Não é. De fato, é algo que a gente entende que a sociedade pode se unir e todo mundo ganhar. Né? Com certeza. E André, é assim, que quando você olha para uma cooperativa de produção, talvez isso fique mais fácil de visualizar. É mais palpável. É mais palpável, né? Agora, quando você pensa no setor crédito, é mais difícil, né? Até porque tem assim, alguns ganhos, como o Edgar colocou. Pense em cooperativismo dentro de Rondônia. Nós temos cooperativas hoje, que é uma das maiores do Brasil, que é Credisul, 4, 5 bi, outras de 3, Cicobi Centro com 1, nós ali com quase $500 milhão já de ativos. E isso, números que saltam aos olhos, e o que mais impressiona, aquilo que é o excedente, aquilo que nós conseguimos entregar para a sociedade, que um banco tradicional, tudo aquilo que gera de lucro, vai para fora, ou vai para São Paulo, ou vai para Espanha, né? vai embora, fica aqui, cara. Então, assim, você imagine hoje, nós conseguíssemos ter uma fatia de 80% do share de Rondônia hoje dentro do cooperativismo. Nós estamos falando que tudo aquilo que produziu, 80% da riqueza que gerar de movimentações e transações, ficariam dentro do Estado. E em ações direcionadas que não vão estar diretamente na mão do Estado. Está na mão hoje de lideranças técnicas que conseguem direcionar de fato entregas decididas pelos cooperados. Olha só. Então a decisão está na mão do cooperado. O cooperado, por meio de assembleia, por meio do representantes no conselho ou delegados, vamos dizer o seguinte, esse recurso aqui vamos aplicar naquela instituição. Esse recurso vamos fazer essa ação social. Isso no médio e longo prazo, o cooperativismo, eu vejo no estado de Rondônia, e é isso que o Edgar colocou, os estados onde o cooperativismo está mais avançado e já está mais profundo, o IDH ele está acima e o estado de Rondônia vai caminhar a passos largos com isso, porque a base está feita, nós estamos presentes em todos os municípios e cada vez avançando mais. Agora sim, tem uma outra etapa, que é desenvolvimento. E isso está claro já dentro do cooperativismo, é só avançar com isso. E vem avançando, Ana. E vem avançando. Demais. Estado, e quando você entende isso enquanto dono, enquanto sócio, cooperado, seja como a gente for chamar, você entende que talvez você não vai arrancar o sangue da cooperativa em querer a menor taxa de boleto, a menor tarifa disso, a menor... apesar de que naturalmente é. Sim. Então, a gente precisa entender... A conversa muda, né? A conversa muda. Muda, a venda então, muda. A gente precisa entender que na posição de sócio, é claro, se não resolver um problema legítimo do negócio e não tornar o sócio competitivo no seu negócio, não funciona. Então, a gente muitas vezes inicia os relacionamentos por ser competitivos e ao longo do tempo, a gente precisa de um trade-off.
O sócio ele precisa sentar na cadeira de dono e saber que Ter essa a maturidade. minha comunidade será melhor em 5, 10, 15, 20 anos, porque a gente tem um cooperativismo bem desenvolvido aqui dentro. Sim. E tudo sim. começa atendendo, como o Edgar, e também eu lembro muito, você falou, Edgar, atendendo a dor. Eu primeiro vou lá e atendo a dor do André enquanto correntista. Ele quer vir para resolver um problema do boleto dele no negócio dele. E aí esse pós-venda, né, Edgar? Ele vem, de fato, com o conhecimento do cooperativismo para esse cooperado. Então, esse eu acho que vem sendo um dos maiores investimentos dentro do cooperativismo a nível Brasil e principalmente dentro de Rondônia, é esse conhecimento, de fato, do cooperativismo para o cooperado. Sim, isso é muito legal, assim, esse olhar para dentro da cooperativa, Sim. né? E não balizar suas ações olhando para o mercado. Né? Eu ouço falar muito disso, assim, que um desafio das cooperativas é o que o Edgar colocou, precisa ser competitivo, mas você precisa entender qual é o seu custo, né? Qual que é o que depende financeiramente para a máquina funcionar, né? E é isso que vai ser o balizador para você fazer negócios e tudo mais, né? E não ficar olhando para fora, olhando o que outras instituições financeiras estão fazendo para você se balizar para fora, né? Olhar para dentro e praticar isso com o cooperado, né? Isso... O fato é, o cooperativismo ele é um exercício muito nobre do ser. A pessoa que resolve se cooperar ou que depois de alguns anos... Vou dar o meu testemunho. Pessoalmente, eu cheguei no cooperativismo para atender dores dos meus negócios. Com certeza. Eu entendi o que é cooperativismo depois de 8 anos que eu estava dentro do cooperativismo. Porque a nossa cultura é muito egoísta, né? É O brasileiro É um umbigo. O brasileiro é um bigo, né? E eu digo que é Rondônia... difícil você e Rondônia é um pouco colocar mais. educação cooperativa para uma sociedade que é umbigo, né? Eu posso... esse é um conceito que eu tenho da formação e constituição do estado de Rondônia. O estado de Rondônia é um estado onde vieram colonos, onde vieram buscar o quê? Riquezas, onde a pessoa veio com um sonho muitos daqueles de conquistar uma terra e se dar bem na vida. Então, naturalmente, é aquele... Eu até brinco assim, tem o dinheirista, né? Que não é pecado, não é um erro. Mas é Ele aquele tava que quer resolvendo conquistar. dele, né? Exatamente. É olhar, às vezes, mesmo pro eu. Então, naturalmente, nós vamos ter essa primeira base com esse olhar. E depois vem uma outra etapa de conhecimento, de desenvolvimento daquele cooperado. Então, isso é natural. Então, num estado como o Rio Grande do Sul, que o cooperativismo está há mais de 120 anos... A etapa em que eles estão hoje, desenvolvimento daqueles cooperados, é diferente. Mas eles deixaram o desenvolvimento de lado porque já está pronto? De forma alguma. Não. Continua sendo lá no top down, o primeiro para eles. Não vai mudar. E vai verticalizando o modelo cooperativo. Uma de crédito, ela dá sustento para a cooperativa habitacional. Exatamente. Para conseguir vender residências a um preço acessível. Veja Hospitalar. como a bola de leve ela vai puxando. Durante muito tempo, eu cheguei a ouvir isso aqui na nossa região, que cooperativa é banco de rico. Olha Já só. ouvi. Sim, já ouvi isso também. Vou falar... Né, o Cicobi Center é banco de rico. É só banco de rico. Não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Para você ter uma ideia, nós temos metas hoje orientadas a negócio de atendimento a público de classe C, D e E. Definitivamente, temos cooperados grandes, com grandes operações de crédito? Temos. Mas a gente tem perseguido a título de planejamento estratégico cada vez mais a pulverização do ticket médio das operações de crédito e operações de produtos e serviços cada vez mais pulverizadas. Então, aproveitando a audiência que nós temos aqui, isso precisa ser ecoado. Não existe concorrência entre os sistemas cooperativos de crédito. E o importante é que você esteja dentro de uma cooperativa de crédito, se puder escolher, frente a um bancão. E em relação a essa história de que é apenas para algum... É castizado, né? Para algumas... Não tem nada a ver, absolutamente. A barreira de entrada hoje ficou cada vez menor, né? Acho que talvez tenha esse estigma, porque antigamente para você A barreira de entrada era se maior associar, né? Você tinha um mínimo de cotas, que era um valor, enfim... 2, 3, 4, 5, 10 mil Mas reais. é o que o Edgar colocou. Mas hoje- Até a formação da cooperativa, ela acabou se pautando nisso, né, Edgar? E hoje está numa outra etapa de constituição. Então, aquilo que o Edgar colocou sobre meta de pulverização, nós temos cooperativas hoje, uma cooperativa, uma agência no interior do Amazonas, às 7 horas subindo o barco de Manaus, uma cooperativa com foco, intuito, uma agência para atender ribeirinhos que lá estão, que hoje não têm acesso a crédito. Então, é algo da bandeira? Não, isso é do cooperativismo. Então, nós estamos, inclusive, abrindo uma outra agência agora. Elas são agências que nascem e partem de uma agência social
e com o tempo, naturalmente, elas se viabilizam e se tornam financeiramente rentáveis e o principal, é quase que imensurável o impacto que essa cooperativa gera naquela região, que até então não existia uma outra instituição para atender. Então, assim, vai além daquilo que isso também já ouvi, cooperativismo é algo para rico, de forma alguma. Cooperativismo são para as pessoas que, de fato, querem se associar para o bem comum dentro de uma região. Muito bom, muito bom. E aí a minha pergunta é o quanto as lideranças jovens contribuem com toda essa mudança de mentalidade? É uma pergunta complexa. Vocês veem dentro do direito cooperativo muitas lideranças jovens? Isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Perfeito. Então, a gente ainda tem conselhos, que eles são conselhos compostos em sua grande maioria pelo grupo fundador, né? E vem fazendo essa troca de cadeiras, por assim dizer. Né? E isso tem um ponto muito positivo para o negócio, que é não deixar perder a essência, não deixar perder as raízes pelo qual o negócio foi criado. Sim. E eu acho que é aí que entra talvez a liderança jovem. Eu, há 4 anos atrás, com 31, fui convidado a participar de um conselho de administração. Então, é o olhar daquela cooperativa falando, cara, vamos buscar inovação, vamos pegar alguém de mercado e colocar aqui dentro que possa contribuir, né, com a gestão do negócio propriamente dito. Perfeito. E eu vejo que esse movimento ele vem acontecendo em outras cooperativas Brasil afora também. Vale a pena que se troque tudo de uma vez? Não, e eu nem acho que deve trocar. Não. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, sim, sempre, entre o novo e o experiente ali. Perfeito. E isso dá ótimos frutos. Eu vejo essa questão mais tradicional, mais orientada a riscos, o próprio empirismo, ele contribui muito para que a gente não erre nas mesmas coisas do passado. E quem entrar como liderança muito jovem não vai conseguir. Agora, ao mesmo tempo que a gente consegue trazer atualizações de uma MBA, de feiras, de prática de mercado do dia a dia, e isso acaba contribuindo muito, né? Sim, legal. De fato. E a gente está falando de liderança, né? Liderança jovem. Depois a gente volta aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês na área de liderança, mas você me falando isso, Edgar, eu pensei o seguinte: como que hoje o movimento cooperativo olha pro jovem? Né? Porque você falou, fui convidado, né, com 31 anos e tudo mais, mas eu penso assim, o jovem hoje de 18, 19, que vai começar a ter uma primeira conta e tudo mais, e hoje todo mundo no digital, você tem ali vários bancos digitais, né, no mercado, e os jovens, eu acho que se relacionam bem, né, com o digital e com esses bancos digitais. Vocês provavelmente já têm esse olhar para isso, mas vocês conseguem identificar que o jovem tem esse espírito cooperativo já na essência, essa geração mais jovem? Eles conseguem entender isso com mais facilidade ou vocês acham que é mais difícil esse público jovem? Vou dar meu depoimento em relação a isso. Eu acredito que seja mais fácil. E aí o que vai depender muito de como a cooperativa ela vai se adaptar a esse modelo. Porque o mundo, o modelo hoje, a forma como o jovem ele se relaciona com tecnologia e com o mundo financeiro, nós, enquanto cooperativa, não vamos mudar. Então, assim, isso é uma percepção que eu tenho que me adaptar ao que existe hoje para atender esse jovem. Perfeito. Os nossos jovens hoje, e nós estamos inclusos nisso, tem uma maneira de pensar, como nós já falamos várias vezes, muito acelerada, com a maneira como enxerga o mundo de uma forma até mesmo sustentável, de maneira bem diferente, bem mais aguçada, mais compartilhado. Então, assim, isso está já concreto. O que nós precisamos enquanto cooperativa de crédito é nos adaptarmos ao modelo como o jovem hoje utiliza as ferramentas digitais e financeiras. E isso hoje não precisa inventar a roda, isso já existe no mercado. Sim. Então, trabalhar com uma conta digital muito prática, muito fácil para atender aquilo que o nosso jovem hoje precisa. Perfeito. Então, não podemos burocratizar, mas sempre ter um olhar empírico de entender também que, de fato, nós não podemos estar escancarado ao risco. Então, é muito mais adaptar o modelo como hoje já está claro, como o jovem atua com a tecnologia e o mundo financeiro, para não perder essa onda também. Porque simplesmente nós acreditarmos que o velho modelo cooperativista ele vai fazer com que o jovem venha,
é muito mais difícil. Então, é muito mais adaptarmos o nosso modelo cooperativista sem perder as essências, o nosso modelo, por que nós nascemos, por que nós existimos, e fazer com que esse jovem venha e seja atraído pelo cooperativismo. Mas não é muito mais difícil, Douglas, assim, pensando no mundo digital, e aí o Edgar, que é da área de tecnologia e tudo mais, acho que pode acrescentar bastante, não é muito mais difícil uma cooperativa com recursos menores, montar um programa, montar um software, montar uma área de tecnologia, sem dúvida, que esse jovem, que vá agradar esse jovem perto de um banco que tem lá investidores internacionais. Que pode ir lá e comprar uma fintech. Os caras têm as melhores fintechs, os melhores programadores, e os caras montam aplicativos atraentes. Você pega ali Nubank, C6. Cara, os caras são da área de tecnologia, estão pensando em tecnologia a todo momento. E aí vocês não têm recurso humano e recurso financeiro para isso, né? Como competir com isso? Acho que a gente pode citar até bancos mais tradicionais. Você pega um Bradesco e um Itaú, que tem centros de incubação de startups, o InovaBra e o Cubo, onde dali de dentro, né, são subsidiadas centenas de startups para gerar agora valor para o próprio banco, né, para a própria instituição. É um desafio. Assim, eu não consigo nem mensurar em percentual de investimento de tecnologia que esses caras fazem e quanto que a gente gera aqui. Eu acho que a despesa nossa de um ano inteira com todo o sistema deve ser 1/10 do que esses caras gastam com isso tecnologia. Isso somando o cooperativismo como um todo, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Então, são sistemas diferentes, Cressol, Sicredi, Sicobi e tudo mais. O importante é que cada sistema desse ele tem uma central que desenvolve essas tecnologias. Né? A gente fala de níveis diferentes. Alguns sistemas são em 3 níveis. Então, nós temos o nível primeiro, é a cooperativa na cidade, a portinha ali que a gente conhece. Aí a gente tem o segundo nível, que é a nossa cooperativa central, e o terceiro nível, normalmente, que é o nível de confederação, onde tem produtos, serviços, tecnologia e tudo é desenvolvido lá dentro. Sem dúvida, os investimentos são diferentes, é um desafio. Agora, ao mesmo tempo que tem jovem que não está procurando só a experiência, ele está procurando propósito. Que é valor. E aí, quando ele procura valor, propósito, a essência do cooperativismo ela é imbatível. Sim. Eu já tive conversa com jovens que eu falei, cara, hoje eu uso, exemplo, Bradesco, e esse negócio de cooperativismo aí? Eu falei, cara, mesma conversa, por produto e serviço. É a mesma coisa. Mesma coisa. Mas ele falou, pô, pera lá, no mais eu me interesso. Me explica esse negócio, me fala mais disso daí. Legal. Como explicar isso aí? É a importância da educação, né, que a gente estava falando, do jovem entender o que é o movimento e educação. E replicar isso, né? Às vezes, um desafio que nós temos, que a gente conversa bastante sobre isso, é como replicar essa informação para fazer que essa informação chegue de fato no jovem. Que o jovem, nós precisamos levar essa informação para ele entender que existe um MAS. Não é só um cartão, não é só uma conta, não é só um consórcio, existe um MAS. Aquilo que os bancos, eles às vezes tem lá nas incubadoras deles, tem muito desenvolvimento para ter o que o cooperativismo tem enquanto valor, enquanto essência. E nós já temos isso no dia a dia, isso já está no nosso DNA. Então é transmitir isso, e por isso que eu acredito, Rodrigo, que o investimento, se nós formos tentar competir em relação ao investimento com o banco, nós já estamos no último lugar, não tem como. Então nós precisamos nos adaptar ao básico, aquilo que existe, que sabemos que o adolescente, o jovem, ele precisa, e trabalhar valores que hoje que o cooperativismo já possui. Então é ir no básico que hoje a tecnologia entrega e está no mercado, e trabalhar aquilo que nós temos de bom, que são os nossos valores enquanto cooperativismo. Muito bom. Vários desses bancões possuem as suas fundações, por onde eles fazem ali o pilar social, seja uma educação subsidiada, projetos sociais e tudo mais. O grande detalhe é que em municípios menores, por exemplo, isso não é enxergado. Não chega. Né? Agora, isso é instantâneo quando a gente olha para o cooperativismo. Instantâneo. Então, você consegue enumerar. A associação do bairro que ajuda não sei o quê. E presenciar. Fundação de crédito. A escola. Exatamente. É o apoio que foi feito na PAI. É a corrida de intercooperação. Então é palpável. Sim, com certeza. É mesmo. E indo para a liderança agora, voltando para as questões, virando a chave de cooperativismo, indo para a liderança, queria que vocês comentassem um pouco quais as competências que vocês entendem ser as principais competências para vocês liderarem no mundo de hoje, e como que vocês fazem para evoluir essas competências, assim, no dia a dia, o que vocês
Vocês fazem curso, leem bastante? Como que vocês desenvolvem essas competências em vocês? Posso ajudar, assim, somar, digamos assim, na pergunta? A mesma pergunta, né? Só somando a mesma pergunta, assim, com um olhar para esse jovem que quer se desenvolver como líder. Isso, esse ouvinte que se inspirou na história sua, Douglas, se inspirou na história sua, Edgar, e assim, cara, eu quero... Que competência essa pessoa tem que desenvolver? Quero me desenvolver, como eu faço para me desenvolver e o que desenvolver, né? Sim. Quer começar? Olha, se eu soubesse que era tão importante, eu tinha começado a me conhecer mais cedo. A me conhecer mais cedo, olha só. Talvez o autoconhecimento eu coloco como o pilar de qualquer ascensão pessoal, profissional, espiritual, qualquer tipo de roda da vida que você for falar aí, o autoconhecimento, na minha humilde opinião, ela é tema central. E dela partem várias outras coisas. Quando você fala de gestão, você fala de falar com outras pessoas, tocar outras pessoas... E dependendo do jeito, se você for um ogro, você vai acabar, você vai estraçalhar a pessoa no seu modelo de gestão. Então, sem me conhecer, como é que eu vou conduzir, de repente, a operação? Perfeito. Sem me conhecer, eu não entendo os meus valores, eu não entendo o que eu acredito, eu não entendo o que eu valorizo, eu não entendo o que de fato é importante no dia a dia. O que gera impactos positivos e negativos em mim, como lidar com esses impactos. E o que me faz... ter um grande farol como líder no dia a dia é ter a clareza absoluta sobre os meus valores. Olha só. O que eu não negocio. Sim. E isso me ajuda, por exemplo, a fazer gestão, a fazer um feedback, uma avaliação de desempenho, um desligamento, um processo seletivo. Quem que eu vou escolher para estar comigo dentro? A gente está indo para... Cara, é um jogo, é um campeonato. Então, né, outras analogias, é uma guerra, é uma batalha. Quem é que está do teu lado? Você precisa, no mínimo, de pessoas que acreditam o que você acredita para que você consiga ter um papo reto com esses caras e, estamos aqui orientados sinergia, pelo mesmo propósito. Então, autoconhecimento. Sim. Sem dúvida. Vamos lá. Eu até citei no começo que é ter muito forte autoconfiança, então algo que eu tenho autoconfiança. E um outro ponto, ter autoconfiança, porém com a humildade. É algo que eu me pego muito e eu consegui ter clareza disso desde muito jovem enquanto líder, é saber que eu não tenho razão de tudo. Eu acho que o primeiro erro é quando nós acreditamos que a gente sabe de tudo. Então, uma coisa que das principais fontes de conhecimento que eu trago para mim é ouvir. Então, eu tenho muita coisa que eu ouvir do Edgar, do pouco tempo que nós trabalhamos juntos lá, que eu levo para minha vida. Eu tenho coisas que eu ouvi todas as lideranças que eu tive, né, nessa trajetória de 10 anos, que eu trago para minha vida. Então, assim, um dos principais pontos que eu trago, como você colocou, de aspirações e inspirações, são os meus líderes. Então, aqueles líderes que eu tive no decorrer da minha trajetória, eu sempre tentei colher ao máximo os pontos positivos que eu consegui enxergar e aplicar no meu dia a dia. Inspiração, né? Inspirações. Faz muita diferença mesmo. Exatamente. Assim, e ter clareza que eu não tenho razão em tudo. E ter aquela clareza assim, que no momento em que vira o feedback de que eu preciso ajustar uma rota, eu sentar, rever tudo aquilo que eu estou fazendo e ajustar de fato. Perfeito. Então, a humildade, a autoconfiança eu vejo como muito importante. E são duas coisas interessantes, né? Assim, é um equilíbrio entre você ser autoconfiante e ser humilde, né? Exatamente. Porque às vezes você ser autoconfiante demais, desmedido, você pode se passar por arrogante. Exatamente. Né? Prepotente. prepotente. É um equilíbrio. É uma linha difícil. tênue. E a humildade, ela assim, é fácil eu chegar aqui e falar da humildade, mas assim, é nas atitudes, é no dia a dia. E tentar replicar isso com o time no dia a dia. Porque eu posso muito bem chegar aqui com o meu time e falar, você precisa ser humilde, você precisa fazer isso, siga esse caminho. E na minha atitude eu fazer completamente diferente. Então, outro ponto muito importante é estar muito atento às minhas atitudes frente ao meu time, ao time que eu estou formando e preparando. O exemplo, né? Exatamente. Ser exemplo com o time, ter clareza de fato daquilo que eu quero enquanto profissional, ter clareza dos meus valores, seja familiar, seja espiritual e seja profissional, ter isso muito bem alinhado e muito bem estável facilita. Eu acredito muito que nessa balança família, espiritual e profissional, se uma está destoando muito, ela vai refletir nas demais. Então, ter esse equilíbrio, na minha percepção enquanto líder, ele é muito importante, porque se eu estou destoando aqui em uma dessas frentes, eu vou de forma inconsciente replicar para o meu liderado. Então, eu preciso, enquanto líder, a responsabilidade social que eu tenho, que nós temos enquanto líder, temos que ter clareza disso, ela é muito grande. Porque nós estamos à frente, muitas das vezes, de 400 pessoas, 136 pessoas, que estão o tempo todo olhando para você e querendo pegar um pouquinho de ti
para a carreira dela. Que eu fiz isso enquanto liderado por 8 anos. E eu replico isso no dia a dia, falas, gestos, ações, e eu sei da responsabilidade que eu tenho para com o meu time hoje. E aí, de onde vem fontes? Aí vem livro, vem podcast, vem bate-papo, conversa, algo que o Edgar colocou que é importantíssimo. Ter clareza do meio em que você está. O meio, ele reflete muito as suas ações, as suas atitudes, a maneira como você vai agir. As pessoas com quem você se relaciona. As pessoas com quem eu me relaciono, isso vai refletir no líder que você vai ser lá na frente, no esposo que você vai ser com a sua esposa, no líder, na comunidade que você vai ser, nas ações sociais que você vai executar. Então, eu vejo que é um contexto. Não existe um líder isolado dentro da empresa se todo o restante ali não está legal. Então, acho que é um conjunto. E não acredito que o cara nasça líder, né? Que a pessoa nasça líder. Também. A gente se constrói ao longo do tempo. Não é um dom, né? Agora, é fato. Depois que você se constrói e está nessa cadeira, ela é de extrema responsabilidade. O Douglas falou uma coisa muito interessante. Você tem lá, às vezes, centenas de colaboradores, você tem outras centenas de stakeholders ali, fornecedores e tudo mais, e você tem milhares de, no nosso caso, sócios, que também estão observando a conduta desse dia a dia. Fala, cara, como é que esse negócio está sendo tocado aí? Uhum. Né? Quem está consumindo também está querendo entender. No nosso caso, essencialmente, quando você fala financeiro, você vem de credibilidade. Sim. Então, se amanhã cedo eu apareço nas minhas redes sociais aí postando um monte de loucura, um monte de coisa, de fato você precisa orientar a sua vida de uma forma um pouco mais cuidadosa e conservadora do ponto de vista de responsabilidade. Uhum. Você vai abrir mão, sim, de algumas coisas. Você tem que deixar algumas coisas para trás. Então, ser líder, eu acho que praticamente qualquer pessoa consegue se construir como líder. Uhum. Permanecer líder é outros 500. Uhum. Né? É outro jogo, né? O outro dia a dia, claro, você vai precisar de competências ali, gerir riscos, porque de repente nem todo o teu time faz uma gestão medida de risco adequada, gerir processos, tirar os impedimentos, fazer, né, uma boa troca de informações entre todo mundo, mas é uma escolha. Uhum. Assim como lá atrás você escolheu ir se desenvolvendo, né, através também de podcasts, Sim. livros, cursos, mentorias, educação. Eu sou suspeito para falar. Estava falando antes para vocês, eu fui 16 anos docente, ensino técnico, faculdade e pós-graduação. E eu acredito que o único caminho para a gente ascender como evolução é a educação. Uhum. Acredito muito na educação formal, mas não desconsidero, obviamente, tantos e tantos outros meios que a gente tem como a internet, que foi, inclusive, um dos meus pilares. Sim. Né? Eu devo muito a essa busca por conhecimento aí pela formiguinha dentro de mim. Aí. Uhum. Show de bola. A busca, a proatividade, né? Vamos caminhando para o final e vamos falar Vamos do projeto deles pro final. A gente já deu um presente, vamos mais um presente. Não, mas é porque é um projeto que não tem como não mencionar, né? Assim, diante do tema que a gente está falando, sim, né? Sim. Vou deixar vocês falarem. Bom, obrigado mais uma vez. Douglas soltou um spoiler lá atrás que a gente estava formatando uma sociedade, né, uma parceria, um novo negócio que está surgindo, que é a imersão Eu Gestor. Eu Gestor. Eu Nome Gestor. bonito? Esse nome é lindo. E para quem está nos ouvindo aí, curiosamente, vou até olhar para a câmera aqui. A gente descobriu que tinha uma galerinha que está aqui na nossa frente, que há 2, 3 anos atrás 2 anos, né? 2 anos, falou 21. sobre isso, fez rascunhos, gravou umas notas ali e pasmem, o nome que estava na anotação deles era treinamento Eu Gestor. Não, a gente chegou a fazer um pré-lançamento do treinamento Eu Gestor. A gente fez andou um pouquinho para frente o projeto. E o que é interessante, muito legal. eu bebo muito a fonte desse mundo de inovação, né? De startups e tudo mais, e a galera fala muito que se você tem uma boa ideia, corre, desenvolve. Porque deve ter no mínimo uns 100 com a mesma ideia que você. E a diferença é essa, quando eu conversei com o Douglas sobre o projeto, né, que eu vi o nome, falei, nossa, cara, era o mesmo nome que a gente estava pensando também, eu compartilhei os módulos que a gente rascunhou. Até os módulos, cara, são muito semelhantes. E aí são muito semelhantes. Aí eu falei, cara, que loucura. E aí eu falei pro Douglas assim, eu parabenizei e falei, cara, parabéns por vocês tirarem do papel e fazer esse negócio rodar. Porque a dificuldade hoje em dia não é ter a ideia, as gavetas estão cheias de ideia. E a diferença realmente é quem implanta, né? E eu estava falando pro Douglas, na época a gente pensou sobre isso, estruturou, mas aí no dia a dia de escritório e tudo mais, eu não estava conseguindo dar conta e tudo mais de tudo. A gente comentou sobre esse projeto no podcast, num dos últimos podcasts que a gente fala sobre fracasso.
A gente comentou. A gente comentou sobre que a gente viu que não era o momento, né? Aí, ó, se você voltar, você vai ouvir a gente falando sobre esse projeto. Eu juro que eu não ouvi. Não, e até eu comentei com o Rodrigo, assim, falando um pouco sobre desafio, né? Para nós é um desafio, mas um prazer gigante, porque era um sonho. Hoje, até falando um pouco da formação da sociedade que nós estamos construindo, nós temos a Rosalba, né, que é uma da nossa coach, né? Nosso time. O Fernando, que é o Fernando Pinheiro, que é um outro parceiro. O Fábio, que é o diretor de negócio hoje lá na Cressol. O Edgar e eu estamos nessa sociedade. Só fera. O que é o Eu Gestor? Que é o Eu Gestor. O Eu Gestor, então, ele nasce ali com o objetivo da preparação do gestor. Esse gestor empresário, esse gestor apenas executivo? Não, do gestor. Então, nós estamos buscando o empresário que queira desenvolver as suas habilidades, desenvolver aquilo que hoje talvez ele tenha alguma dor. Nós temos até adiantar um pouquinho o eu persona, trabalhar o eu de fato, como o Edgar colocou, que é algo que se conhecer. Inclusive falar sobre valores. Sobre valor, o eu líder, trabalhar o líder, como liderar, né, no mundo atual, trabalhar planejamento estratégico, que nós não falamos aqui, mas é um podcast que a gente pode falar aqui 2 horas. Trabalhar processos inovadores hoje dentro de uma empresa ou dentro de uma gestão. E, por fim, a gente trabalhar a venda de fato, como alavancar os negócios, porque no final tudo é venda. Montar setor comercial, né? Exatamente. Então, assim, hoje nós buscamos não só um executivo, mas também o empresário que queira conhecer, se descobrir nessa imersão que nós vamos... Esse projeto ele não nasceu do nada, nasceu do vácuo. Então, essas pessoas já se conheciam e aí a gente foi compartilhando as dores e falou assim, pô, fulano me procurou para uma mentoria. Fulano me procurou para dar uma consultoria no negócio dele sobre tal assunto. Então, quando a gente juntou esses 5 nomes, a gente colocou tudo na mesa, tudo num cesto ali, começando a rascunhar os módulos. Esses são esses 6 módulos que o Douglas falou. E a ideia é... para públicos distintos. Seja você dono, empresário, dono de CNPJ, seja você dono de CNPJ, mas que tem um gestor que quer que o cara seja um preposto seu dentro do seu negócio, né? Seja você que ainda não assume uma cadeira de posição de gestão, mas quer se preparar para estar pronto para assumir. Está pensando no negócio, está eu quero montar um negócio. E para quem já exerce liderança e gestão há algum tempo e fala, cara, quero conteúdo de ponta, atualizado, e não quero ir para São Paulo, não quero ir para Rio de Janeiro, não quero ir para o Sul. Então, obviamente, existem outras imersões nesse assunto no Brasil. Então, o que nos difere, com bastante humildade, falo aqui, e sem falsa modéstia, talvez seja a fama que existe em vários desses nomes que a gente já tem a nível nacional. Mas tem outra coisa que difere. E isso é uma coisa que eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento do nosso estado, assim. A gente é um estado muito jovem, em que está tudo sendo construído, só que por mais que seja jovem e esteja tudo sendo construído, a gente começou a ter referências. Sim. Vocês são daqui, vocês estão aqui, vocês conhecem a realidade daqui. Essa diferença é muito grande. Falar da cultura é diferente. Fantástico. Isso é, com certeza, um gap muito grande quando você vai para outro lugar. Então, a imersão ela vai acontecer na cidade de Ji-Paraná, presencialmente. Show. No Hotel Máximos. A gente, a princípio, está divulgando forte para o estado do Acre, estado de Rondônia. Tem bastante gente interessada. Sim. Show. Realização em... Data. 3, 4 e 5 de fevereiro. No Hotel Máximos, aqui em Ji-Paraná. Já está com inscrição aberta? Já inscrições está com abertas. Para quem tem interesse, talvez, não sei que momento que você vai estar ouvindo esse podcast, mas esse domínio ele é perpétuo. www.imersãoeugestor.com.br. Show. Entrem lá, pega as informações. Instagram também, né? O Instagram de mesmo nome. Imersão Eu Gestor. Faça o seu cadastro, vai fazer parte da nossa lista de e-mails. Se você tiver interesse em receber as novidades, tem um time trabalhando muito forte por trás disso tudo. Quer conhecer a emenda, quer saber um pouco mais como funciona, o que eu vou aprender, como vai ser, entra no Instagram, chama no direct ali mesmo, né? Então nós podemos tratar, explicar um pouco mais. Show. E vai ser um prazer termos aí. Sem dúvida nenhuma. Assim como lá nos idos dos 10, 11 anos de idade que a gente comentou que seja como aprendiz e tudo mais, a gente falou, cara, vamos pegar e vamos fazer o nosso melhor. Esse time ele está orientado para isso. Que legal. Então, já tinha um bom material preparado, várias das pessoas do grupo já trabalharam mentorias, treinamentos, aulas, cursos, imersões, mas a gente entendeu que precisava mais e aí com bastante frequência estamos nos reunindo para afinar
na vírgula e entregar uma excelência para todo mundo. Que é legal? E conhecendo as pessoas que estão à frente, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E sabe o que é legal, assim, Rodrigo? Nós conseguimos pegar o melhor que cada um possui dentro de cada área. Então, assim, isso que é legal. Nós não vamos ter lá o Douglas, que não tem aquela afinco na parte de coaching, falando de coaching. Nós temos uma coaching ali para trabalhar. Show. Então, nós 20 anos de experiência. 20 anos de experiência. Nós vamos ter lá um diretor que trabalhou com uma área comercial, trabalha com a área comercial há mais de 20 anos, trabalhando e apresentando e falando. Então, assim, é um trabalho que a gente está fazendo na vírgula, como o Edgar colocou, para entregar o melhor. Por especialistas, né? Perfeito. Não tem nenhum Por generalista exatamente. falando de tudo. Exatamente. Né? São especialistas. Ninguém é empreendedor de palco. Todos com carreira acadêmica Exatamente. extensa e experiências profissionais comprovadas com bastante extensão. Isso faz a diferença. Reitero, no nosso mercado. No nosso mercado. No Perfeito. nosso mercado. Exatamente. Show de Que bola. conhece as dores do nosso mercado. É isso. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Foi Cara, muito bacana. muito o bom. bate-papo, Passou rápido. Muito legal. Passa rápido. Passou essa rápido. zona. A gente combinou 1 hora, eu acho que já foi até mais, Já hein? passou, né? Já passou. Fantástico. Pessoal, pra gente concluir, vocês já passaram o Instagram do Eu Gestor, né? Sim. Mais uma vez, Instagram do Eu Gestor. Imersão Eu Gestor. Perfeito. Rede social de vocês? Douglas.barbosa. Procura no Instagram, no LinkedIn, vai encontrar. Douglas.barbosa. Isso. E @Edgar Kaiser Emp, de empreendedor. Aí dali vai me achar também todas as Kaiser, vezes. como que se Com um escreve? K, né? Igual a cerveja. Igual a cerveja. Edgar Eu já ouvi Kaiser. tanto essa piada que Ele eu não, mesmo conto ela. ele não contou, mas ele acho que é da família. É da família. Olha, Edgar Kaiser, K-I-S-R, Emp, no Instagram. Estamos lá à disposição, vai ser um prazer ajudar. Muito obrigado, André. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. cara. O prazer Obrigado, é nosso Rodrigo. em conversar com vocês. Obrigado, André. Minha rede social, rodrigo.totino. Rede social do escritório, @MBT Advogados. André.aurafilmes ou só Aura Filmes. Da hora. Legal. Valeu, É isso, galera. gente. Valeu. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Abraço. Tchau, tchau.